A liturgia da sua paróquia nunca será perfeita. Salve Maria, minha nobreza. Bom, gostaria de conversar com você neste vídeo sobre este fato que pode ser sensível para alguns, né? Repito, a liturgia da sua paróquia nunca será perfeita. Ou, para não ser aqui determinista, né, ou pessimista, dificilmente a liturgia da sua paróquia será perfeita. Uns dias atrás aconteceu numa paróquia aqui, um coroinha já experiente foi servir no turíbulo após um tempo que ele não servia. Eu não sei se ele ficou nervoso, se ele estava com sono, se ele ficou desatento, mas durante o ofertório, ele incensou o sacerdote que presidia a missa com o famoso tríquito, né? Ele 3 de 3, que não existe, né? Não está previsto nas normas litúrgicas, mas que no Brasil virou um costume de ser feito para o Santíssimo Sacramento. Para o sacerdote, não. Para o sacerdote são sempre 3 ductos. Mas aí o sujeito, num pequeno deslize, foi lá e incensou o padre com 3 de 3. Claro, depois ele percebeu o erro, né? E ficou se martirizando na sacristia após a missa. Alguns coroinhas ali zoaram ele, né? E até agora deve estar passando um flashback na mente dele antes de dormir a respeito desse fato. E eu gostaria de conversar sobre isso, né? Nós que amamos liturgia tendemos, de um modo ou de outro, a nos martirizar, a sofrer muito quando as coisas não saem como esperado. Seja em casos pequenos como esse que eu acabei de citar, onde a pessoa erra e depois fica pensando naquele erro como se fosse a pior coisa do mundo, seja em grandes celebrações em que acontece um equívoco grande, eu diria um erro grave, e você fica triste com aquilo, fica melancólico, né? Acaba sofrendo muito com a situação. Só que é importante refletir que a nossa realidade aqui na Terra é uma realidade humana e que sempre haverão erros. Então veja, a liturgia, repito, nunca será perfeita. Não por causa dela. A liturgia, em sua essência, é perfeita. É o sacrifício de Cristo, né? No caso da missa. Ela dá a graça de Deus a nós, santifica nossas almas. Naquilo que diz respeito à ação divina, a liturgia é perfeita. Mas acidentalmente, ou seja, naquilo que se refere a nós, nossa participação, nossa execução, os cantos que são utilizados, o modo como nós servimos, essas coisas que são humanas, que dependem de nós, sempre estarão passíveis de erro. E sob esse aspecto, dificilmente a liturgia será perfeita. Na sua paróquia, sempre haverá todo ano um novo grupo de coroinhas. Esses coroinhas, quando forem aprender funções novas, eles vão naturalmente errar. E naturalmente vai ficar feio numa ou noutra celebração. Existem também erros humanos com aqueles que já são experientes. Falta de atenção, às vezes sono, porque a pessoa não dormiu bem, então fica cochilando, fica desfocando ali do que tem que ser feito. O cansaço, no caso daqueles que são mais velhos e têm algum afazer pesado, alguns trabalham e continuam servindo ao altar, e aí quando chega na missa está cansado, e isso acaba pesando durante a celebração. Existe falta de comunicação nas grandes celebrações, então às vezes algo é combinado, ou então algum imprevisto acontece e não dá tempo de comunicar, aí você fica naquela insegurança e acaba errando neste ou naquele ponto. Então, existem diversas situações humanas que tornam possíveis e frequentes erros na celebração litúrgica. Engraçado que, aqui é uma afirmação polêmica talvez, mas nem em Roma existe liturgia perfeita. Eu tenho um amigo muito próximo, conheço ele desde que éramos mais jovens, e que hoje é frade franciscano e que mora em Roma, então às vezes eu converso com ele pela internet, WhatsApp, essas coisas, e ele me diz que em Roma também acontece esse tipo de coisa. Microfone falha, já aconteceu de hóstia cair no chão, tudo aquilo que eu pensava que era coisa tipo, da minha paróquia de interior, acontece em Roma também, porque lá também são pessoas. A gente assiste as missas do Papa e vê aquela perfeição, aquela beleza, e pensa que tudo em Roma é naturalmente perfeito, né? Mas não. As missas do Papa, de maneira especial, são sempre muito esplendorosas, porque são muitos ensaios, sempre servem ali pessoas experientes. Mesmo no modo de televisionar, sempre se procura os melhores ângulos, né? Então, para nós que estamos assistindo na internet, tudo perfeito. Mas para aqueles que vivem cotidianamente em Roma, nas paróquias de Roma,
Esse tipo de coisa que nós temos nas nossas paróquias, esses erros, equívocos cotidianos, também podem acontecer. São seres humanos. E existe aqui uma realidade teológica do porquê que isso acontece. Não estou dizendo que é esta realidade teológica que eu vou apresentar e fundamenta que é princípio que faz acontecer os erros, certo? Eu vou dizer aqui é uma explicação que serve como uma reflexão a respeito da nossa situação. A Sacramentum Caritatis, uma exortação apostólica pós-sinodal, que eu tive que reler para preparar algumas aulas lá no curso de Ministros Extraordinários da Comunhão, Escola Messi. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o link, caso você conheça alguém que se interesse pelo assunto. E no número 31 deste documento, que fala sobre a Eucaristia, fala sobre essa dimensão do banquete escatológico. Então diz, vou ler aqui o número. Refletindo sobre este mistério, podemos dizer que Cristo, com a sua vinda, se colocou em sintonia com a expectativa presente no povo de Israel, na humanidade inteira e fundamentalmente na própria criação. Preste atenção, eu vou te explicar o que este documento quer dizer, mas primeiro eu preciso ler com você. Continuando. Com o dom de si mesmo, inaugurou objetivamente o tempo escatológico. Escatologia diz respeito às coisas vindouras que nós ainda vamos viver em vista do fim dos tempos, né? Do juízo final, da salvação e etc. Cristo veio chamar à unidade o povo de Deus que andava disperso, manifestando claramente a intenção de congregar a comunidade da aliança para dar cumprimento às promessas feitas por Deus a nossos pais. Com o chamamento dos 12, número que evoca as 12 tribos de Israel, e o mandato que lhes confiou na última ceia, antes da sua paixão redentora, de celebrarem o seu memorial, o mandato de celebrar este memorial do Senhor, Jesus manifestou que queria transferir para a comunidade inteira por ele fundada a missão de ser, na história, sinal e instrumento da reunificação escatológica que nele teve início, a reunião dos povos de volta a Deus, num só corpo que nós conhecemos como igreja. Por isso, em cada celebração eucarística, realiza-se sacramentalmente a unificação escatológica do povo de Deus. E agora uma parte belíssima. Para nós, o banquete eucarístico é uma antecipação real do banquete final, pré-anunciado pelos profetas e descrito no Novo Testamento como as núpcias do Cordeiro, e se hão de celebrar na comunhão dos santos. Ou seja, termos simples, a missa é uma antecipação do céu, é uma antecipação do paraíso. Nós recebemos ali o próprio Deus e entramos em comunhão com Ele. Um Deus que nos ama tanto, Ele não quer aguardar esta união após a nossa morte. Ele já se entrega agora e quer se unir a nós agora. Isto é uma antecipação da liturgia celeste. É uma participação antecipada. Participação real. Quando participamos da missa, de fato, estamos antecipando aquilo que teremos no céu. Só que, como diz São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós ainda caminhamos na fé e não na visão. Ou seja, a missa é, de certo modo, é sim uma participação real, mas é uma imagem daquilo que será o paraíso. Ainda não é a realidade concreta com todos os seus efeitos e características próprias. Ou seja, nós ainda não estamos vendo Deus face a face. Nós participamos disto na fé. Claro, a Eucaristia é Cristo, realmente. Mas você não vê ali o rosto dele humano de fato, tal como o verá no céu. Tem a presença real, substancial, mas você precisa da fé para reconhecer o Senhor ali. E isto, de certo modo, nos traz uma paz e, ao mesmo tempo, uma esperança. Por quê? O que aumenta a nossa esperança e aumenta também o nosso desejo do paraíso? A liturgia atual, ela é uma antecipação do céu, mas ainda está limitada pelas nossas condições humanas. Nós que ainda estamos aqui peregrinos nesta terra. E por isso liturgia perfeita, sem erros, aquela missa assim perfeitíssima, né, que você tanto sonha em realizar, esta liturgia celeste você terá de fato no paraíso, quando se salvar. Então veja que Deus permite erros humanos na celebração litúrgica para que, primeiro, nós nos lembremos de nossa condição limitada, né, e do quão somos necessários, do quanto necessitamos da graça,
E segundo, aumenta em nós a esperança e o desejo do céu. Esperamos participar um dia da liturgia celeste e desejamos ardentemente participar desta liturgia. Nós que temos na liturgia sentido, né, o principal fundamento, a parte principal de nossa existência cristã. Então, o que eu queria te dizer com tudo isso? Tenha paciência. Eu sei que é muito chato quando erros acontecem, sobretudo quando nós erramos, já aconteceu comigo, né? Situações, inclusive bestas, que não deveria acontecer, mas que porque eu estava cansado ou estava passando por algum problema, acabei deixando que aquilo se traísse, acontecesse, levasse consequências para a celebração que eu estava servindo. Peço, tenha paciência. Tenha paciência com os novatos, que ainda estão aprendendo e que por não terem segurança naquilo que devem fazer, acabam errando. Tenha paciência com os outros que já são experientes, mas que por diversos problemas acabam errando na celebração, passam por problemas pessoais e sem querer, por diversos motivos, acaba refletindo na sua ação, inclusive no serviço litúrgico. E tenha paciência, inclusive e sobretudo com você mesmo. Saiba, tenha consciência das suas limitações, de que você é um ser humano, de que erros acontecem e que não precisa se martirizar. É só olhar conscientemente aonde errou, procurar estabelecer qual o melhor modo de corrigir aquilo e fazer melhor na próxima celebração. Às vezes nos martirizamos, né, ou então entramos em desespero por coisas pequenas, equívocos pequenos que acontecem nas liturgias de nossa paróquia, quando, na verdade, repito o que disse no início do vídeo, a liturgia paroquial nunca, ou dificilmente, será perfeita nesta questão acidental, humana, da execução prática do nosso serviço. Já partindo aqui para a conclusão deste vídeo, veja que eu não estou defendendo nenhum tipo de desleixo, tá, nas normas litúrgicas, no serviço litúrgico, e nenhum descaso com as normas litúrgicas. É claro que é importante corrigir erros, ensaiar e reensaiar, procurar fazer sempre o melhor, porque estamos fazendo para Deus. E Deus merece o melhor. Mas o que eu estou dizendo aqui é, acalme o seu psicológico, né? Tenha paciência, tenha caridade com os outros e consigo mesmo, para que você não potencialize para além do necessário, do ordinário, o sofrimento que você tem com as falhas que existem na sua comunidade, na sua paróquia. Tenha paciência e tenha esperança e desejo pelo céu, porque lá sim você vai ter uma liturgia perfeita, livre de erros, com uma contemplação sublime da face de Deus e toda a felicidade que disto brota. Enquanto caminha aqui na Terra, que ainda não tem isso, trabalhe para conquistar, né? Procure uma vida reta, uma vida de oração, uma vida moral decente, uma vida de participação ativa nos sacramentos, não por questões moralistas, não para parecer o melhor, não para ser o melhor, mas por consciência de que aquilo que você deseja será alcançado por esses meios. E de que se você ama a liturgia já aqui na Terra, muito mais amará e muito mais felicidade terá com a liturgia celeste, banquete do Cordeiro, que tanto almejamos alcançar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.